Olá, me chamo Antônio Rony da Silva Pereira Rodrigues, sou estudante da Universidade Estadual do Ceará, a UES, em Fortaleza, Ceará, Brasil, e vou falar um pouco sobre o trabalho Compreensões acerca do estágio supervisionado na formação inicial de professores de Química, uma revisão narrativa de literatura. Os estágios supervisionados são definidos através da resolução do Conselho Nacional da Educação, o CNE, resolução de número 2 de 1º de julho de 2015, que define as direções e diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, para cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura, além de cursos de formação continuada. A resolução regulamenta as cargas horárias para cursos na modalidade de licenciatura no total mínimo de 3.200 horas, distribuídas durante todo o curso de graduação. O estágio curricular representa o integrante curricular desafiador na formação de professores, sendo o planejamento uma ação necessária e indispensável para assegurar a qualidade das atividades a serem realizadas durante todo o processo de ensino. As instituições de ensino também precisam tomar as disciplinas de estágio como pontos de interlocução entre a prática docente e a aula em si, dentro das aulas da disciplina. Assim, a fim de fortalecer as práticas docentes e o aprendizado teórico-prático dos professores. A formação inicial em Química, atualmente a Química aparece nos anos finais do Ensino Fundamental 2, nas grades curriculares para ensino no Brasil, além do ensino médio. No ensino fundamental, essa disciplina é dividida em três, que seria a disciplina de ciências, que define as áreas das ciências naturais, a biologia, a física e a química. No ensino médio, ainda existe a possibilidade de fazer estudos totalmente voltados para a química, pois além da disciplina ser obrigatória, algumas escolas do país oferecem o curso técnico em química, onde ocorre maior aprofundamento dentro da área, cursos integrados ao ensino médio. Entre os desafios para a formação em química, existe uma grande demanda para a formação de docentes preparados. A formação docente é descrita como ação complexa, principalmente quando se reflete a respeito do papel do professor, bem como sua função na sociedade e na prática do ensino. A formação de professores é um desafio complicado, visto que colocar em sala de aula o que lhe foi ensinado durante a graduação, principalmente ter a responsabilidade de ensinar e formar os cidadãos reflexivos e críticos. Sendo assim, o objeto desse estudo foi avaliar, através dos desafios, a importância do estágio curricular supervisionado na formação inicial de professores de Química. O presente estudo buscou avaliar, através de uma revisão de literatura, uma revisão narrativa, quais são os principais desafios encontrados pelos estudantes de graduação e licenciatura em Química quando se trata do período de estágio supervisionado. Sendo assim, tivemos como metodologia buscar em bases científicas aporte científico literário através de artigos científicos. O estudo foi desenvolvido entre maio e junho de 2022. A busca realizada nas bases de dados Google Acadêmico e Scielo, e para a pesquisa foi utilizar termos e conjuntos através dos termos em inglês estágio supervisionado, formação inicial, professor em química e estágio de professor e professor, juntos ou separados pelos operadores booleanos OR e AND. A busca foi feita no idioma inglês e em língua portuguesa para produzir maior abrangência. Para a seleção dos trabalhos, foi realizado através de uma seleção por análise de títulos, resumos e palavras-chave, após uma leitura completa na íntegra dos estudos, para avaliar a qualidade dos estudos. Foram excluídos estudos fora da área de interesse do presente estudo, além de artigos duplicados, livros, resumos, capítulos de livros e artigos fora do sistema Open Access, já que não foi possível fazer a leitura integral do estudo. Além de estudos fora do período, estudos entre 2018 e 2022 foram incluídos, e estudos antes de 2018 foram excluídos. Além de estudos irrelevantes na área proposta pelo estudo, também foram excluídos. Aqui demonstra um fluxograma da seleção dos artigos, onde se vê o total de artigos por base de dados. Ocorreu uma aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, já descritos. Após a exclusão de trabalhos sem relevância para o estudo,
E, por último, os estudos que foram selecionados para a mostra final da revisão narrativa, onde 7 estudos são do Google Acadêmico e 4 estudos são da base de dados Cielo. Após a leitura dos trabalhos, verificou-se que 11 estudos eram de interesse do objeto de estudo proposto, que são esses 11 estudos descritos na tabela. No decorrer da pesquisa por artigos, como já dito, foi lida as palavras-chave para fazer a seleção. Entre as palavras-chave, optou-se por fazer uma nuvem de palavras através do software Word, que é possível visualizar na figura 2. A nuvem de palavras é de importante aporte já para esse estudo, bem como para outros estudos, por trazer termos que podem ser utilizados como autores que pretendem abordar o mesmo assunto, através também de fazer novas pesquisas dentro da área de ensino de química. Alguns dos termos mais recorrentes está a pesquisa, o próprio ensino de ciências, a monitoria acadêmica como ferramenta inicial para a formação docente, os programas de iniciação à docência no Brasil, chamado de BID, a formação inicial, a prática do ensino, a formação de professores qualificados, o ensino superior, a qualidade do ensino superior, as práticas pedagógicas abordadas para o ensino de química, entre muitas outras palavras recorrentes. Estudos de Santos e Johannes durante as atividades de estágio supervisionado 3 em ensino médio perceberam a importância do planejamento e do plano de aula como ferramenta auxiliar a situar o estagiário em sala de aula. Em aula sobre preparação de separação de misturas, foi necessária a aplicação de contextos atuais e diários, mais conhecido como a contextualização da química na sociedade, para exemplificar os conteúdos abordados em aula e laboratório. Na elaboração de planos de aula, os desafios são em relação ao que ensinar, qual metodologia utilizar e o tempo necessário para aplicar. A elaboração do plano de aula também é um desafio para a maioria dos estudantes. Estudo realizado na Universidade Regional do Cariri, a UFCA, também localizada no Ceará, com participação de 55 estudantes, descreve o campo de estágio no ensino fundamental 2 e no ensino médio, aponta-se que os estudantes classificam a elaboração de plano de aula como desafiador e muitas vezes sendo tratado como difícil, pois como os pontos mais desafiadores, a construção da justificativa, o objetivo geral, a metodologia de ensino e os meios de aprendizagem. Também discentes do curso de licenciatura em Química, entrevistados da Universidade Federal do Pará, durante os estágios supervisionados, descrevem que alguns estágios eles são meramente observações, ou seja, o estudante entra em sala, observa o professor regente daquela disciplina e não tem prática regente em si, não ensina, apenas observa a metodologia. Encontros de discussões muitas vezes são improdutivas dentro da universidade, em relação que ao se exercer a docência inicial nas escolas, ainda retrata que os estudantes e alguns professores, durante o estágio, apenas observam aulas dentro da sala de aula. Ademais, a necessidade de preparar a aula, de preparar material, de preparar sua própria metodologia, auxilia muito na formação inicial do professor de Química. Não só de Química, mas de todas as disciplinas e de todas as formações voltadas para a licenciatura. Sendo assim, após a análise dos achados da revisão narrativa, foi possível observar que os estudos relatam os desafios para a realização do estágio curricular. Entre os principais desafios está a insegurança para a realização dos planos de aula, por ser algo novo, mas se destaca ainda a falta de prática em sala de aula, visto que grande parte das vezes os estagiários ficam alocados em observações dentro da sala e não ensina a regência, o que dificulta o processo de desenvolvimento de prática docente pelos futuros professores de Química. Outros fatores que impactam durante o desenvolvimento das disciplinas de estágio são a falta de práticas laboratoriais, a pressão sobre o lecionar pela primeira vez, sobre o primeiro contato com a regência em sala, a prática de lecionar ciências no ensino fundamental, já que não se tem química em si, muitas vezes sendo necessário abordar outras ciências naturais, como a biologia e física, que tem pouco aporte durante a graduação em química e que dificulta o discente a lecionar no período de estágio, se sentindo assim seguro. Aqui algumas das referências utilizadas no trabalho. Agradecimento à Universidade Estadual do Ceará pelo aporte durante a pesquisa.